Olá, gente, aqui é o Zé. Estamos de volta com resoluções da lista de exercícios de apoio da semana 1 de Física 1. Exercício 2. Pois bem, nesse exercício ele dá um sistema cartesiano, né? Eixos x e y, e alguns pontos destacados. Ele pede para que você determine os pontos, as coordenadas do sistema cartesiano e também os equivalentes no sistema de coordenada polar. Provavelmente no sistema cartesiano vocês já estão mais acostumados. Para muita gente, coordenadas polares talvez seja uma novidade. Bom, vamos começar pelo sistema cartesiano. Então, o ponto 1, ele se encontra aqui. Como eu falei lá no vídeo, nas aulas de conceito, você pode imaginar as posições, né, de pontos que estão espalhados, né, tanto num plano, né, que são coordenados x e y, como na expansão tridimensional, como se fosse a sombra de cada um desses pontos nos eixos. Então, como o ponto 1 ele está em cima do eixo x, a sombra dele no eixo x vai ser a própria posição onde ele se encontra. De acordo com a graduação apresentada, a posição x do ponto 1 é 1. Então, novamente, como ele está no eixo x, a projeção dele no eixo y é justamente no ponto 0. Ou significa que ele não tem projeção no eixo y. Então, a coordenada y dele é 0. O ponto 2 que se encontra aqui já é uma situação inversa, né, do ponto 1. A projeção dele no eixo x é justamente no ponto igual a 0. Enquanto que a projeção do ponto 2 no eixo y é a própria posição dele, que é 2. Já o ponto 3, que está aqui, ele novamente está na posição, está em cima do eixo x, quer dizer que a gente já consegue determinar que a posição y dele é igual a 0. Agora, a posição x, ele está do lado esquerdo da origem, então quer dizer que ele vai assumir valores negativos. De acordo com a graduação apresentada, é menos 3. O ponto 4, que está aqui embaixo, vai ser de novo o contrário do ponto 3. A projeção desse ponto no eixo x vai ser 0. Ele está em cima do eixo y. O valor de y vai ser a própria posição dele, que é menos 3. O ponto 5, que está aqui, vocês percebam que, diferente dos demais pontos, ele já tem valores, né? Tem projeções, ou teria sombra nos dois eixos. Então, brincando com uma lanterna, se eu iluminasse aqui de cima, onde daria a sombra, né, desse ponto no eixo x? Daria no ponto 1. E se eu fizesse a mesma brincadeira deste lado, né, para jogar a sombra no eixo y, daria no ponto 1 também. Ponto 6. Podemos fazer a mesma brincadeira com a lanterna. Se eu colocar uma lanterna, primeiro de cima, né, para pegar o valor de x. Então, iluminando de cima
onde daria a sombra do ponto 6, no eixo X. Daria no ponto -2. E iluminando desse lado, para jogar sombra para o eixo Y, daria na posição Y igual a 2. Então esses são os pontos no sistema cartesiano. Eu planejei falar nas aulas de conceito, mas acabei passando por cima das coordenadas polares. Elas não são muito importantes, que eu me lembre, para as aulas seguintes, mas resolverem apresentar neste momento. Tudo bem. Bom, para quem acha, ou para quem nunca viu o que são coordenadas polares, é um sistema de coordenadas muito parecido com um sistema cartesiano. Só que enquanto no sistema cartesiano a gente precisa de 2 pontos para definir a localização, 2 coordenadas, né? 2 valores para definir a posição de um ponto qualquer. Por exemplo, eu quero o ponto 3 e menos 3. Então já sei que ele vai estar aqui, 3 e menos 3. Ou ainda de uma maneira mais didática, se eu quisesse definir, vou chamar de um ponto 7, vou jogar uns valores quaisquer. Se eu quisesse o ponto 2 e menos 3, então vou no x igual a 2, que está aqui, né, o eixo x, então 0, 1, 2, positivo, e traço nele uma reta paralela, né, não torta como a minha, mas uma reta paralela ao eixo y. E depois vou no y igual a menos 3, que está aqui, e traço uma reta paralela ao eixo x. Onde essas retas se encontrarem, vai ser exatamente o ponto que eu estou procurando. Bom, então essa é a maneira como eu defino a localização usando um sistema cartesiano. Agora, num sistema polar, o que eu tenho é um ponto de referência, que posso chamar de polo. Ele vai ser meu ponto central, minha origem. E vou definir, né, a posição de qualquer ponto que esteja a uma certa distância em relação ao meu polo, através da distância entre esse ponto P e a origem. Então vai ter uma distância que eu posso chamar de D, ou às vezes pode aparecer ρ. Talvez seja uma notação mais tradicional. Então eu vou definir a localização desse ponto P no sistema polar através da distância direta entre esse ponto e minha origem, e também de acordo com o ângulo que forma entre essa reta. Posso chamar de alfa, ou posso chamar letra estranha, que eu acho que é φ. Um plano horizontal é o ângulo formado entre o plano horizontal e a reta que liga o ponto de origem ao meu ponto de interesse. Então a notação ela pode aparecer de algumas maneiras. Então meu ponto pode ser definido pela distância d, a medida em radianos. Por exemplo, aqui está próximo de 60 graus, provavelmente 60 graus em radianos seria π sobre 3. Eu ainda posso colocar dessa maneira, distância, 60 graus, né, medida em graus. Ou, se não me engano, ainda tem uma outra notação, que é distância. E fazer um arco de um ângulozinho 60 graus.
Então essas são as notações possíveis. Bom, de acordo com o gabarito dessa questão, a resposta é dada em radianos, então eu vou me ater à resposta em radianos. Na outra lista, aquela com 19 exercícios, ele dá a resposta usando graus mesmo. Então, nesse exercício, se eu for resolvê-lo aqui no nosso canal, eu darei a resposta em graus. Bom, agora como converter de sistema de coordenadas cartesianas para polares? Eu acho que de cartesiano para polar é muito mais fácil, você consegue normalmente resolver isso visualmente. Agora, de polar para cartesiano, fica um pouquinho mais complicado, aí você muitas vezes é obrigado a usar a formulinha que eles já dão nas aulas de conceitos. Então lembre-se que o sistema de coordenadas polares ela é dada através de uma distância entre o ponto e a origem. Né? A origem aqui a gente vai continuar usando a origem do sistema cartesiano. Então é como se eu colocasse o meu plano polar, né? Meu sistema polar em cima do plano cartesiano, de maneira que as origens coincidissem. Então, começando pelo ponto 1. Então, eu primeiro preciso definir a distância entre o ponto 1 e a origem. E aí, como ele está em cima do eixo x, a distância é simplesmente este valor de x deste ponto. Então, aqui no sistema de coordenadas polares, eu vou colocar a distância, vírgula, o ângulo em radiano. No ponto 1, a distância é igual a 1, e o ângulo, lembre-se que é o ângulo formado entre a reta que liga o ponto à origem e o plano horizontal. Percebam que a reta que ligaria esses dois pontos, ela passa justamente pelo eixo x, significando que o ângulo entre essas duas retas é igual a 0. Então, no sistema de coordenadas polares, as coordenadas do ponto 1 é 1 e 0, que até coincide com o do sistema cartesiano. Do ponto 2, que está localizado aqui em cima, exatamente na posição 2 do eixo y, a distância vocês podem imaginar que é 2, né, porque é uma distância bem fácil de visualizar, que as unidades continuam sendo as mesmas. Né? Agora o ângulo vai ser essa reta, uma reta formada ligando, né, uma reta ligando o ponto de interesse à origem, e o ângulo entre essa reta e um plano horizontal. Então percebo que é esse ângulo aqui, que é um ângulo de 90 graus. Em radiano, 90 graus é representado por π sobre 2. Para quem esqueceu das identidades e regras trigonométricas, né, a introdução à trigonometria, eu recomendo dar uma olhadinha, que vai ser muito importante nas próximas aulas. Eu digo isso de experiência própria. Olha lá. Ponto 3. Ponto 3 está aqui. Novamente, como ele está em cima do eixo, fica fácil para determinar a distância. A distância é 3. E o ângulo, que agora vai ser esse ângulo aqui, é um ângulo de 180 graus, que em radiano é representado por π. Muitos de vocês podem estar se perguntando por que não é menos 3, porque afinal de contas, quando eu estava colocando a posição dos pontos, né, no sistema cartesiano, o ponto 3, x é igual a menos 3. Ora, a distância física aqui continua sendo 3. Só era menos 3 porque no sistema de coordenadas cartesianas eu não só determino um eixo,
que é uma direção, né, tanto o eixo horizontal quanto vertical, como determina o sentido, tendo como referência o ponto central, né, a origem do meu sistema cartesiano. Por convenção, no sistema cartesiano, os valores à direita da origem assumem valores positivos de x, valores acima assumem valores positivos de y, enquanto que valores abaixo da origem, né, de y, assumem valores negativos, e valores à esquerda da origem assumem valores de x negativos. Só que agora no sistema de coordenadas polares a gente não está considerando uma direção em um sentido, né, que era a razão desse ponto ser menos 3. A única coisa que a gente está interessado é na distância, e seria como se fosse uma distância física mesmo. Não importa em que direção exatamente está, né? Não importa, não tem essa questão de que um lado é positivo e um lado é negativo. O que importa é como se fosse a distância física mesmo. Então por isso que a distância é 3. A questão da direção, ela é dada pelo ângulo. Por isso que vocês não precisam se preocupar, porque não vai ter medidas negativas em coordenadas polares, né? Não vão ter distâncias negativas. A posição do ponto, né, vai ser dada pela distância dele em relação à origem, ao meu polo, e pelo ângulo formado entre essa reta e o plano horizontal. Ponto 4, ele está localizado aqui. Novamente, ele está em cima do eixo y, então é fácil determinar a distância. Novamente, aqui, no sistema de coordenadas cartesianas, a posição era menos 3, né? Y igual a menos 3. Mas no sistema de coordenadas polares, esse negativo perde o sentido. O que importa é a distância física. Agora o ângulo será esse. Percebam que é o ângulo que já deu 3/4 de volta, né, seria meu círculo trigonométrico. Então seria 3π sobre 2, ou 270 graus. Ponto 5. O ponto 5 já começa a ficar um pouco complicado, porque ele não está exatamente em nenhum dos eixos, então eu vou ter que calcular a distância de uma outra maneira. Bom, eu vou apagar aqui para poder explicar melhor essa parte. Bom, eu preciso determinar qual é a distância entre o polo e o ponto 5 e preciso determinar qual é o ângulo dessa reta que liga esses dois pontos em relação a um plano horizontal. Então, o que vocês precisam ter em mente é determinar o plano horizontal, que vai servir de referência, localizar o polo, vai ser meu 0, e esse ponto, meu ponto 5. Eu sei que a projeção dele no sistema cartesiano no eixo x era igual a 1, e no eixo y era igual a 1. Então a distância entre esse ponto e esse ponto é 1, a distância entre esse ponto e esse ponto é 1. Então, essa distância, que estou chamando de D, ela vai formar um triângulo, cujos catetos são justamente as projeções x e y nas coordenadas cartesianas. Então eu tenho um triângulo retângulo cuja hipotenusa é D, um dos catetos é 1 e o outro cateto também é 1. Então,
a hipotenusa, ou d ao quadrado, vai ser igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. D será, então, raiz de 2. Bom, tenho a distância, agora eu preciso do meu ângulo, que eu estou chamando de alfa. Bom, a gente pode usar as identidades de seno e cosseno, uma vez que a gente já tem a distância. Então, seno do meu ângulo alfa será igual a cateto oposto, que é 1, sobre hipotenusa, que é a raiz de 2. Se eu fizer a racionalização disso, que é simplesmente multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, eu terei que meu seno de alfa vai ser, aqui em cima vai ficar raiz de 2 mesmo, e embaixo vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2, que vai ser raiz de 4, e raiz de 4 é igual a 2. Se vocês se lembram dos ângulos notáveis, vão lembrar que essa é uma conta bastante imediata. Seno de alfa é igual a raiz de 2 sobre 2, quer dizer que alfa é igual a 45 graus. Então, na minha notação, eu terei que a distância é raiz de 2 e o ângulo é 45 graus, mas o ângulo na forma de 45 graus na forma de radiano é π sobre 4. Bom, finalmente, ponto 6. Percebam que novamente eu estou fora dos eixos, né? Esse não vai facilitar a nossa vida. Então, novamente, eu vou precisar calcular a distância através de um triângulo retângulo. Então, novamente, eu tenho meu plano horizontal, tenho o meu polo e tenho o ponto 6. Eu lembro que as coordenadas desse meu ponto 6 no sistema cartesiano era menos 2 e 2. Quer dizer que a distância entre este ponto e este ponto é 2, e a distância entre esse ponto e esse ponto é 2. E o triângulo formado será esse. Para quem conhece a fórmula da diagonal, né, de quadrado, que aqui forma um quadrado perfeito, né, porque a distância deste lado é igual à distância desse lado. Então, a diagonal vai ser o lado vezes raiz de 2. Então, D será 2 raiz de 2. Para quem não estava se lembrando, a gente vai resolver também por Pitágoras. Então o que a gente quer saber é essa distância aqui, que era a diagonal que eu estava falando agora há pouco. Então, novamente, a distância ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, lembre, se essa distância daqui até aqui é 2, então este lado também será igual a 2. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Dá raiz de 8.
Só que essa raiz de 8 ela pode ser simplificada. Por quê? Raiz de 8 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 2. 4 ele tem raiz exata, que é 2. Então esse 2 pode pular para fora. Fica 2, raiz de 2. Então essa é a distância da minha origem, do meu polo, até o ponto 6. Já tenho a distância, o que eu preciso calcular agora é o ângulo. Então vou colocar aqui 2 raiz de 2. Bom, para calcular este ângulo, eu posso fazer de várias maneiras. Eu posso descobrir este ângulo menor e somar 90 graus, né, que vai ser esse trecho daqui até aqui, 90 graus, mais o ângulo menor, que vai ser 90 mais 45, né, já dá para descobrir como esses lados são iguais, formando um quadrado. Eu consigo saber que esse ângulo é igual a esse. Como eles dois formam 90 graus, e aqui essa reta vai passar bem bem no meio desse ângulo, então cada um dessas componentes são 45 graus. Então seria 90 mais 45, que é 135. Em radianos, será 3π sobre 4. Se vocês forem calcular através da identidade de seno, cosseno ou mesmo tangente, lembre-se que vocês estão no segundo quadrante. Então vão precisar tomar alguns cuidados. Tá? Se tiver dúvidas com relação a isso, a gente pode se aprofundar um pouco mais, mas no momento o vídeo já está extenso demais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. A gente volta na resolução do próximo e último exercício dessa lista.